Vou ficar em pé também, que eu não consigo ficar sentado, né? Primeiramente, bom dia a todos aí que estão aqui, né? É um prazer enorme podermos estar aqui. Já cumprimento em nome do nosso grande professor Ivan, Vinícius, né? O Lincoln, Renata, parabéns aí por esse painel e num momento tão propício, né? Que talvez estamos aí há 48 dias dos Jogos Olímpicos, né? Então vou falar aqui um pouquinho, vou falar da minha carreira. Primeiro vou falar do meu currículo, né? Eu tenho 52 anos, né? Sou formado em Educação Física, comecei judô com meus 5 anos de idade, fui a 3 Jogos Olímpicos, Atlanta, com certeza aqui quase ninguém, né, aí do fundo eram nascidos, né? Fazem 28 anos que eu fui na minha primeira Olimpíada, participei das últimas 7 edições olímpicas, né? Mas como atleta eu fui a 3, 96, 2000 e 2004, né? Atlanta, Sydney e Atenas. E isso é uma coisa muito importante. Sou casado. Tudo que eu tive no esporte, na minha vida, foi graças ao judô, né? Eu fui diretor do Centro Olímpico, fui atleta do Palmeiras, fiz uma Olimpíada pelo Flamengo, uma Olimpíada pelo São Caetano, enfim, tudo que eu tive, as maiores frustrações e as melhores felicidades foram no esporte, né? Então, eu vou contar um pouquinho como eu cheguei lá, né? Eu acho que é um case, né, vencedor hoje, né? Olhando do lado de fora, talvez aquela mensagem, histórias que inspiram. Acho que tive muitas histórias que me inspiraram e talvez hoje eu seja inspirador para alguém, né? Então, comecei com 5 anos de idade, eu venho da comunidade, tá? Eu venho de uma família nordestina, do Ceará, né? Viemos para São Paulo. A nossa migração para São Paulo foi por questões políticas, né? Meu avô foi perseguido na ditadura, enfim, veio descendo e chegamos aqui em São Paulo. E eu entrei no judô, eu tinha um tio que fazia, eu sou da Zona Norte de São Paulo, aqui de Santana. Minha mãe me levou uma vez no médico, falou que talvez eu precisasse fazer alguma atividade física, porque eu era muito inquieto e tal. E aí colocou no judô. Eu treinava ali na Rua Darzan, que hoje, contando a história, são coisas que talvez fica muito fácil de contar, mas acho que teve o dedinho, né? Acredito muito em Deus, teve um dedinho de Deus lá na época. A gente vem como eu falei, vem de uma família muito simples, não tinha dinheiro nem para pegar ônibus, né? Muito simples mesmo. E aí eu entrei na academia, Associação de Judô Santana. Não sei se você chamava Akira Yamamoto, foi um professor, né, que foi da seleção brasileira, enfim, teve uma carreira também muito importante dentro da modalidade. E aí eu comecei a fazer, mas chegou em determinado momento, uns 6, 7 anos, meu pai não tinha mãe, meu pai era funileiro, ele trabalhava ali para quem não conhece, ali perto do Bar do Justo, né, a Rua Darzan, aqui, acho que eu não sei como chama a Rua do Bar do Justo. Meu pai trabalhava numa oficina ali do lado, era funileiro ali. E aí eu treinando, aí de repente eu saí da academia, né? Aí o Sensei Akira foi lá na oficina, que ele sabia que meu pai trabalhava lá, foi lá na oficina perguntar: cadê o Henrique, né? O garoto. Meu pai falou: ele não está vindo mais porque está com problema na escola, tal, não dá para ele vir, enfim. O Sensei foi embora. Não satisfeito, acho que passou, sei lá, um mês, o Sensei foi lá de novo, né? Falou: mas cadê o Henrique? Não melhorou na escola, alguma coisa nesse sentido, né, Ivan? Ele falou: não, sabe o que é, professor? Meu pai falou: ele não vai mais porque eu não tenho condições de pagar a aula, né, a mensalidade. Meu pai sempre, né, muito durão, né? E ele sempre falava para a gente: ser pobre não é vergonha para ninguém, né? O problema é você não ter caráter, enfim, outras coisas que é mais importante do que a pobreza, né? E aí o Sensei falou assim para ele, falou: se o problema é esse, ele pode ir lá porque ele não vai precisar mais pagar, vai ser de graça, né? Por isso que eu falo, não era um atleta que tinha potencial zero, né? 7 anos de idade, naquela época, na década de 70,
a gente não falava de Olimpíada, né? A Olimpíada era muito restrita, as informações eram restritas para você jovem. A gente lutava, demorava 4 meses para saber os resultados de um campeonato, era muito difícil. E aí começou a minha carreira dentro do judô. Mas eu sempre fui um atleta, vou usar um termo aqui meio chulo, né? Eu sempre fui um atleta meio medíocre para resultados. Eu nunca ganhei. Enquanto criança, a minha primeira infância, minha pré-adolescência, adolescência, eu nunca havia ganho nenhum campeonato, zero campeonato. Mas assim, como eu chegava muito cedo lá na academia, lá eu chegava às 4h, meu pai me levava quase 8h, o sensei ficava fazendo que eu ficasse treinando com ele. O Uchikome, né? O Uchikome quer dizer entrada de golpe, passava de uma aula para outra, tal, e aí fui treinando, né? E sempre perdendo. Treinava, perdia, nunca tinha sido campeão paulista. E aí chegou um momento, mais ou menos em 89, foi que teve essa mudança, né? A chave virou, porque só perdia. Se fosse para a gente, para ser atleta, eu acho que a motivação ajuda muito, mas mais do que a motivação, não só como atleta, acho que na vida, porque dificilmente a gente fica motivado todos os dias, toda hora, né? Então, mais do que isso, a gente tem que ter disciplina. Né? Mas naquela época não tinha a gente não tinha nenhum trabalho de psicólogo, enfim, de nada. Era só aquele, né? Vai treinando, vai lá, vai treinando. E aí, em 89, foi a grande mudança. Talvez tudo que eu havia aprendido, né? Porque hoje é sabido que determinados movimentos que você não aprende na sua primeira infância, né? Quanto mais jovem você aprender, mais fácil, mais de você aplicar lá na frente. Né? Então, talvez tudo que eu havia aprendido enquanto criança começou a dar certo em 89. Né? Aí eu fui campeão brasileiro, aí eu comecei a ganhar de todo mundo que eu perdia, comecei a ganhar de todo mundo. Né? E aí, em 1990, eu entrei na seleção brasileira. E aí que foi a grande... Só um período que eu acho que é importante. Dos meus 14 aos 18 anos, como eu falei, né, eu trabalhava de servente de pedreiro com meu avô. Né? Então, eu ia na escola, à tarde eu ia para a obra com ele, né, porque eu precisava... Eu sempre fui um cara que sempre gostei de andar bem vestido, né, sempre... Acho que a mentalidade não, mas acho que talvez o que era mais fácil de ser adquirido era uma roupa, era uma calça, era um tênis na época, né? E eu sempre, meu pai não tinha condições, eu não tinha nem jeito de eu pedir para ele, né? Então eu trabalhava. Aí então eu ia para a obra. Dos meus 14 aos 18 anos eu fui servente de pedreiro, né? E aí eu comecei, aí logo depois com os 18 eu entrei na seleção brasileira. E aí ou felizmente ou infelizmente eu parei de trabalhar na construção civil. E aí eu entrei na seleção brasileira. Meu primeiro campeonato pan-americano foi um campeonato adulto. Imagine, eu não tinha viajado, né, para nenhum lugar, não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus. Fui para um pan-americano, ganhei a seletiva na seleção principal, na seleção adulta. Isso é uma conquista, para quem é da modalidade, é uma coisa muito, muito difícil. 18 anos você está participando de uma equipe principal, né? Como se fosse a profissional, né? E aí eu fui para esse Pan-Americano, perdi, né? Fiquei em quinto, mas aí minha trajetória, entrei na seleção júnior depois, e aí comecei a ganhar todos os torneios da seleção júnior, fui campeão sul-americano, pan-americano, vice-campeão mundial, e aí começou a vislumbrar a possibilidade de eu pensar de ir para uma Olimpíada, mas eu era muito novo. Em 92 eu fiz o ciclo olímpico de Barcelona, perdi, fiquei em terceiro lugar, né, novo. Quem ganhou esse ciclo, talvez no judô eu tenha sido o único atleta que consegui disputar com o meu técnico, o Sérgio Pessoa, né, que ele tinha ido para a Olimpíada de 88, em Seul, e tentou 92. E eu treinava com ele, era um cara que trabalhava na Bolsa de Valores, né, e a gente fazia o mesmo treino. Ele tinha um preparador físico que ele pagava, né? Quem trabalhava na época na Bolsa de Valores ganhava uma grana legal. Ele pagava o preparador físico, e aí ele fazia o treino dele e o meu treino, para você ver como que era. O esporte era muito precário. Além disso, a gente pagava para viajar. Você entrava na seleção brasileira, você tinha que pagar as suas passagens. Na época do Mamed, que é mais antigo aqui, sabe? É uma época dura do esporte.
Nós ganhávamos a seletiva, estava na seleção e tinha que pagar 4, 5 mil dólares para viajar, para representar o Brasil. É um momento difícil do esporte. E o Sérgio sempre me ajudando. E ao ponto de, para você ver como que o esporte é, né, o judô é uma coisa magnífica. O Sérgio, eu perguntava para ele coisas, as dificuldades que eu tinha de lutar com ele, só que eu perguntava de outro sentido. Né? Eu falava que eu tinha aprendido estava treinando com outro cara lá no projeto e as dificuldades que eu tinha era com ele. Só que, na verdade, era o Sérgio. Aí eu perguntava para ele, ele me respondia tudo como deveria ganhar. Fiz a seletiva com ele e perdi. Né? E ele fez a final com quem? Com o Rogério Sampaio. Para quem não sabe, em 1992, Rogério Sampaio, nós tivemos só 2 medalhas de ouro na Olimpíada de 92. O judô teve uma em 88, que foi a única, do Aurélio Miguel, e em 92 nós tivemos 2 medalhas de ouro, uma do judô e a seleção de ouro do voleibol. Né? E o Rogério foi campeão olímpico. Foi dia 10 de agosto de 92. Eu lembro até hoje, eu morava em Guarulhos nessa época, estava com a minha namorada, eu estou com ela há 32 anos, né? Minha esposa, minha namorada, minha noiva, minha esposa. Eu saí, chorei, porque eu treinei muito com o Rogério, desci, saí, uma coisa louca, né? Eu tinha 19 anos. E o cara acabou de ganhar a medalha olímpica de ouro. Eu peguei e falei assim para a Andréia, falei, ideia, eu chorei, porque, né? Falei, só que é o seguinte, a próxima Olimpíada quem vai sou eu. Coisa louca, eu tinha 19 anos, o cara acabou de ser medalhista de ouro e nós lutávamos na mesma categoria. Então, para eu poder ir para a próxima Olimpíada, eu tinha ganhado o cara nada mais que campeão olímpico. Não é assim, né? Aí que a gente vê, né, que a importância que é de você sonhar. Acho que a gente vai sonhar, então já vamos exagerar no nosso sonho. Vamos sonhar grande, bastante. Mas talvez o que seja mais importante do nosso sonho é que a gente tem que participar do nosso sonho. Não adianta só sonhar. Se a gente pegar no meio esportivo e perguntar quem quer ir para a Olimpíada, todo mundo vai levantar. O professor Vinícius falou uma coisa muito interessante no começo aqui, né, que é a questão do que é ser um atleta. Né? O que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer. Né? Então, assim, eu deixei de fazer muita coisa na minha vida em prol de um sonho e de um objetivo, que é muito satisfatório. Né? Então, assim, aí chegou lá, eu falei, eu vou para essa Olimpíada. Em 1994 e 93 eu sofri, né, uma lesão no meu joelho. Não sei, teve alguém que falou também de muitas lesões, né? Aí começou em 93 uma lesão, operei, fiquei em 93 fora e voltei em 94. De 94 até 2004, eu nunca mais saí da seleção brasileira. Né? Tive oportunidade de vencer o Rogério Sampaio, de vencer quem tivesse, e fui para 1996. Só que é uma coisa louca. Eu sempre, como eu vou voltar a falar, eu sempre quis ter as minhas vontades. Né? E o judô, eu ouvi muito na minha cabeça, mas enquanto novo, que o judô não dava camisa para ninguém. Né? Vem lá de baixo, né? Meus amigos, que a gente estava lá na comunidade hoje, a grande maioria dos meus amigos morreram, né? Por, enfim, caminhos errados, enfim, cada um segue o seu caminho. E eu, talvez, através do esporte, eu saí dessa estatística. Né? Fui por um caminho que eu sempre pensava, andava com meus... Nunca deixei de andar com meus amigos. Naquela época, década de 80, quem escutava pagode, funk, tudo era só gente da periferia, né? Só a gente. Tinha muita discriminação naquela época. Era bem diferente de hoje. E o esporte fez com que isso diminuísse essas diferenças e houvesse tivesse mais essa conexão. Né? E eu sempre tentava passar isso para os meus amigos lá da comunidade, mas era difícil. Né? Era um pouco difícil, por conta das oportunidades que a gente tinha naquele momento. Né? E aí eu comecei a trabalhar, o Sérgio trabalhava na Bolsa, o que ele fez? Eu falei, Sérgio, não tá dando, só com judô não dá. Só com judô eu não consigo fazer nada. Né? Daí eu fui, ele me arrumou um emprego lá na Bolsa de Valores. Existia o pregão ainda, lá na 15 de novembro. Entrei como auxiliar de pregão, estudei, já fazia faculdade naquela época de economia, fiz
o curso que tinha que fazer e tal. Virei operador de bolsa, comecei a ganhar um dinheiro. Né? Para mim, pô, era muito dinheiro. Né? E naquela época, pô, usava a roupa da Fórum, da Zump, né? Era o boyzinho que tinha, né? Vamos ver como a gente pensava, tal, mas nunca esquecendo de estudar, de treinar. Né? E o Sérgio falava, ó, se você... O Edu era o cara que era meu chefe, né? Falei, Edu, se o Henrique parar de fazer judô, você manda ele embora, não deixa... Não vai, não, só vai continuar trabalhando aqui se treinar. Aí, para você ter ideia, comecei a trabalhar, quando eu virei operador, ó, isso era em 95, final de 95, mal, eu peguei e comprei um Monza 89 na época, preto, Classic, falei, caramba, falei, pô, tô bem, né? Tal. Aí ganhei a vaga para ir para a Olimpíada, aí o Eduardo me chamou, falou, ó, beleza, legal, só que ó, você vai começar a viajar mais ainda, tipo assim, escolhe, ou você, né, judô ou fica na bolsa. E a bolsa naquela época bombava, era muito dinheiro, assim, né? Era muita grana que o pessoal ganhava, tal. Daí eu falava, pô, eu vou ficar no judô, aí não vou ter dinheiro para botar uma gasolina no meu carro, assim. Eu falei, ele falou, vai embora. Eu falei, vou embora, amanhã eu te falo. Daí fui para casa pensando, né? Falei, pô, que eu estou indo para uma coisa que eu não sei se vai dar certo. Tá? Eu sabia que eu tinha potencial, mas você vai para uma coisa e não sabe se vai dar certo, né? Porque para você ter um reconhecimento, tem que ser um medalhista olímpico, né? Aí eu peguei e falei, daí eu voltei no outro dia e falei, Edu, obrigado, valeu. Onde eu assino aí minha carta de demissão, que eu vou para o meu objetivo. Aí, pá, assinei a minha carta de demissão, fui embora, né? Só para vocês terem ideia, né? A gente, no mundo, somos quase 7 bilhões de habitantes, correto? Na Olimpíada, são 4 em 4 anos, só 10 mil participa da edição olímpica, do mundo inteiro. Só 1.000 ganha medalha. Então, é um cenário muito grande, né? A gente que veio lá da periferia, veio lá do negócio, você fala, pô, você está... Né? A gente tinha aquela mentalidade ainda, né, de ser fraco, né, de ser... A gente era tratado dessa forma, né? Aí eu falei, não, eu vou mudar. Eu vou para o meu sonho. Tinha sido vice-campeão do mundo, tinha toda a condição. E aí a história mostra. Fui lá, né, no dia 27 de julho de 1996. É o dia, hora marcada, que não tem como adiar. É naquele dia. Aquele dia, ou você foi mais um atleta olímpico. Não estou menosprezando nada, mas eu tive as duas faces, né? De ter participado e não ter ganho medalha, e ter participado e ter ganho medalha. E aí tudo aquele sonho que, se você não tiver equilibrado, pode ser que não dê certo. Eu não era o franco favorito, fiz 6 lutas, peguei uma chave duríssima. Peguei a minha primeira luta, foi um francês, segunda luta um coreano, a terceira luta peguei o vice-campeão olímpico, que eu acabei perdendo, que talvez nós achávamos que era a luta que poderia ter sido mais fácil. E aí acabou, perdi a luta, mas eu já estava já poderia fazer a repescagem. Aí fiz a repescagem com um atleta da África do Sul e um belga, que também essa é uma das lutas talvez a mais emblemática, que fica na minha consciência muito muito presente, né? Porque ele me deu um golpe que eu lembro até hoje. Eu estava caindo, que ia ser o ippon. O ippon, para quem não sabe, no judô é como se fosse um nocaute, né? Acaba a luta. Eu tive só o meu tempo de reação foi só colocar a mão e evitar o ippon. Aí eu caí de lado, foi o Uko. Aí voltei, consegui reverter e ganhei de ippon. Aí que vem um massacre, né? Você acaba o primeiro bloco, e aí umas 2 ou 3 horas. Em Atlanta era mais ou menos o mesmo horário que o Brasil, né? Não tinha fuso horário. E aí você fica umas 3 horas para o bloco final, que são as disputas de medalha. Imagina, eu estava assim numa sala, assim, porque aí são uns compartimentos, são fechados, né? E fica só quem for os 2, 4, 6 atletas que vão disputar as medalhas, né? As finais e as disputas do bronze.
E a gente ficava assim era uma área mais ou menos quase desse tamanho, só que toda fechada assim, né? Toda fechada. Eu fiquei essas 3 horas, claro, tomando água, parava um pouquinho, mas andando assim, ó, pensando no que eu ia fazer. E não passava, né? E o meu técnico, tipo, sentado assim, 2 técnicos sentados, e ninguém se falava. Né? Porque acho que não tinha mais o que falar. Né? E era o meu tempo, era eu comigo mesmo, né? Às vezes falava um negocinho e tal, e só andando. E até chegar aquele grande momento, né? Que foi a disputa do bronze, né? Que daqui a pouco eu vou colocar ali. Tem um vídeo aí, né? Vou só terminar. Acho que você pode colocar. Eu acho que dá uma ênfase maior. O paulista Henrique Guimarães tem 23 anos e não foi incluído em nenhuma lista de favoritos ao pódio olímpico, apesar de ter sido vice-campeão mundial júnior há 4 anos. A luta, que valia medalha de bronze, foi contra o belga Philippe Laat, um veterano de 3 Olimpíadas. Mas o brasileiro contava com a experiência de Aurélio Miguel, que passava instruções no meio da torcida brasileira. Henrique, trabalha aqui na linha vermelha. Henrique obteve um vazare, um golpe quase perfeito. No judô, o ippon é como se fosse um nocaute no boxe. O vazare é meio ippon, meio caminho andado. Só que o belga, que já estava perdendo, também tinha medo de lutar. E foi punido por falta de combatividade 3 vezes. A terceira punição provocou o fim da luta. Vitória de Henrique Guimarães, a 4ª medalha do Brasil nos Jogos. A 2ª do judô. Ele merecia, ele está bem superior do belga. O belga só fugiu. Ganhou do francês, do coreano. Ganhou de vários atletas fortes. E aí, a grande conquista dele na vida dele, vai de bronze. E nessa hora a emoção fala mais alto. Principalmente quando o Henrique conversou com o pai e com a mãe no Brasil. Pai! Trouxe a medalha pra gente. Muito sacrifício pra chegar até aqui, mãe. Só vocês sabem como foi. Tudo que eu passei, né? Um beijo, tá bom? Depois a gente vai comemorar aí no Brasil. Henrique Guimarães, como todo lutador de alto nível, já pensa no próximo desafio. Ele queria mais do que o bronze em Atlanta. E agora só pensa em ganhar o ouro em Sydney. É bom não duvidar de alguém que passou por tantas dificuldades para chegar até aqui. E é isso, né? Se a gente for falar o que é uma medalha, o que é um sonho, o sonho é isso aqui, é uma fita, um pedacinho de lata. Né? O judô é o esporte que mais medalhas trouxe para o Brasil, são 24 medalhas, né? Um esporte que, né, tem tudo. E é isso aí. Acho que a mensagem que eu deixo aqui para a gente, que eu acho que tem muita gente que talvez tenha a mesma história, a gente vem de uma comunidade, uma coisa mais simples, né? E dizer que eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus e conheci mais de 60 países, né, culturas diferentes. O Japão, que eu queria conhecer, só para o Japão eu fui 19 vezes. Né? Conheci minha esposa, tive 2 filhos maravilhosos. Talvez a única emoção que seja maior, né, do que a medalha olímpica for o nascimento dos meus filhos, né, que hoje eu tenho um filho de 26 anos e um de 21. Minha esposa é formada em Educação Física, meu filho mais velho é formado em Educação Física, fez na USP Educação Física, e meu filho de 21, que é muito especial, é PCD, né, que eu tenho o prazer de poder, né, eu e minha esposa, de termos um filho de poder, né, lhe dar toda a sua autonomia, todo o seu desenvolvimento. Né? Então, assim, e dizer que depois a Bovespa, eu saí, né, da Bovespa, a Bovespa veio me patrocinar, pagando 3 vezes mais do que eu ganhava quando era operador. Tá? Obrigado, hein?